Imagina essa situação. A Força Aérea Brasileira, a FAB, aquela que deveria estar defendendo nosso espaço aéreo, é acusada de se tornar um piloto de fuga para uma ex-primeira-dama condenada por corrupção. E não é qualquer acusação, não. Quem está fazendo essa denúncia pesada é a Transparência Internacional, uma das maiores ONGs de combate à corrupção do mundo. E o pior, tudo isso, segundo eles, a mando do próprio chanceler Mauro Vieira e do presidente Lula. Parece roteiro de filme, né? Mas aconteceu aqui, no Brasil e com o nosso dinheiro. Vem comigo que o Closer Brasil te explica todos os detalhes desse escândalo. A história sobre Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, esposa do ex-presidente Ollanta Humala. Ela foi condenada em seu país por lavagem de dinheiro e, pasmem, recebeu asilo diplomático do governo Lula aqui no Brasil. Mas a polêmica não para por aí. Em abril deste ano, a Transparência Internacional do Brasil usou suas redes sociais para criticar duramente a FAB, dizendo que ela estava se prestando ao papel de piloto de fuga de Nadine. A ONG não poupou palavras, afirmando que esse episódio será lembrado como um dos mais infames da história latino-americana e uma desonra que o povo brasileiro não merecia. E por que toda essa revolta? Porque o transporte de Nadine Heredia de Lima, no Peru, até Brasília, foi feito em um avião da FAB. E o custo dessa carona? Uma bagatela de R$345 mil. Isso mesmo, você ouviu direito, R$345 mil dos cofres públicos para trazer uma pessoa condenada por corrupção. Os dados detalhados dessa despesa foram obtidos pelo gabinete do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, RS. A conta fecha assim, 318 mil só em logística, 7,5 mil em diárias para a tripulação e mais 19,5 mil em taxas aeroportuárias. O deputado Van Hatten, aliás, não deixou barato. Ele foi direto ao ponto no X, antigo Twitter, chamando o transporte de Uber da FAB para trazer corrupta do Peru e completando: surreal o apoio de Lula a criminosos internacionais com o nosso dinheiro. E não é para menos, né? A viagem em si foi uma operação complexa. O avião da FAB decolou de Brasília às 22 horas e 45 minutos do dia 15 de abril, fez uma escala em Cuiabá e seguiu para Lima, pousando lá às 2 horas e 45 minutos, horário local. Depois de embarcar na Nadine Heredia, a aeronave decolou novamente de Lima às 4h20 e retornou a Brasília às 11 horas e 40 minutos, do dia 16 de abril, também com escala em Cuiabá. A FAB, por sua vez, disse que não fez cálculo prévio dos custos, mas agora a conta chegou e está na mão do contribuinte. E aí que a coisa fica ainda mais interessante, ou talvez mais revoltante. Nadine Heredia, agora em solo brasileiro, não perdeu tempo. No início deste mês, ela solicitou ao Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, a suspensão de qualquer possível extradição. Ou seja, ela quer garantir que não será enviada de volta ao Peru para cumprir sua pena. O advogado dela, Marco Aurélio de Carvalho, que é membro do grupo Prerrogativas e bem alinhado ao governo Lula, defende que a ação do governo brasileiro de conceder asilo se baseou em um acordo firmado com o Peru lá em 1954. E olha só o que aconteceu há poucos dias. No STF, Heredia conseguiu uma decisão favorável. O ministro Dias Toffoli decidiu que as provas fornecidas pela Odebrecht e usadas pela justiça peruana contra ela, no caso da Lava Jato do país, são inválidas. É importante frisar que Toffoli não julgou o pedido para barrar o eventual mandato de prisão internacional ou processo de extradição, mas a anulação das provas é um passo enorme para a defesa dela. Toffoli estendeu a Nadine o mesmo entendimento que já havia aplicado ao ex-presidente Humala em outros julgamentos aqui no Brasil, referentes aos sistemas Drossys e MyWebDB, que eram as plataformas internas da Odebrecht, usadas para registrar as propinas. O ministro afirmou que esses dados são imprestáveis segundo o ordenamento jurídico brasileiro. É uma decisão que levanta muitas discussões sobre a validade de provas em casos de corrupção, especialmente quando envolvem acordos internacionais. E então, o que tudo isso significa para nós, cidadãos brasileiros? Significa que o governo Lula, através da FAB e do Itamaraty,
gastou uma fortuna para trazer uma pessoa condenada por corrupção para o Brasil, sob o manto do asilo diplomático. E agora, essa mesma pessoa está usando o nosso sistema judiciário para tentar se livrar das consequências de seus atos no país de origem. A crítica da transparência internacional não é à toa. Ela expõe uma série de questionamentos. Qual o real interesse do governo brasileiro em proteger Nadim e Herdia? Por que mobilizar uma aeronave da FAB e gastar tanto dinheiro público para isso? E como fica a imagem do Brasil no cenário internacional, especialmente quando falamos de combate à corrupção? A decisão do ministro Dias Toffoli de anular provas da Odebrecht, embora baseada em precedentes já estabelecidos, adiciona mais uma camada de complexidade e polêmica a todo esse enredo. Afinal, essa anulação pode abrir portas para outros casos e questionar a validade de investigações importantes. É um cenário que nos faz refletir muito sobre a transparência, a ética e o uso dos recursos públicos. A Transparência Internacional foi clara ao dizer que o povo brasileiro não merecia essa desonra. E, de fato, a conta, mais uma vez, sobrou para o contribuinte. Fica a pergunta: até onde vai a solidariedade diplomática e onde começa a cumplicidade com a corrupção? Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.